Boa tarde! Que saudade que eu tava de vocês. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que lá embaixo vai estar vendendo o livro da melhor pessoa do universo. Se você quer saber como que a gente começou a viver tudo isso, qual é a revelação, porque a gente faz o que faz, você precisa ler esses livros, porque numa pregação a gente nunca consegue explicar como que foi que a gente começou e por que que a gente faz o que faz, porque a gente vive o que vive, e no livro está muito bem explicado. Eu tenho certeza que sua vida vai ser mudada e você ainda vai ajudar a gente a pagar o leite da Malu, amém? E a Malu toma 1 litro por dia, então o leite está caro. Queria dizer que eu estou muito feliz com o Templo Novo. Eu e o Ale, nós entramos aqui hoje e o Ale virou para mim e disse: realmente chegou a hora de nós irmos embora, porque as coisas estão caminhando muito bem sem a gente. Né? Então, quando nós viemos morar no Rio, a gente se reunia lá na base e a gente se reunia numa garagem. Quem estava lá? Sobrou alguém daquela época? Nós nos reuníamos na garagem da base e em pouco tempo a gente estava se reunindo na laje. Teve cultos que choveram e a gente continuou fazendo culto debaixo de chuva. Depois a gente reformou aquela laje, colocou telhado, colocou ventilador e nós fomos para o galpão lá da Sky. E a gente ficou um tempo naquele galpão e depois nós fomos para o templo anterior, onde a gente estava se reunindo. E agora nós estamos aqui. E o bom disso tudo é que é o Senhor que está fazendo. Nós não estamos fazendo tudo isso pela força do nosso braço, porque nem seria possível. E então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, quando a gente vê tudo isso fluindo de forma natural, de forma saudável, um crescimento saudável da igreja, a gente tem uma sensação de missão cumprida, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, chegou a hora de nós irmos, e em segundo lugar, que o Senhor é o dono dessa obra e Ele vai continuar sendo fiel para sustentar ela, amém? Fico muito feliz quando eu vejo pais e mães aqui também, porque se tem uma palavra que nós acreditamos é de Malaquias, que nos últimos dias o Espírito Santo faria convergir os pais aos filhos e os filhos aos pais. Então, quando eu vejo aqui, né, os pais do João, os pais da Mamá, a mãe da Grazi e da Mari sempre estava com a gente, eu fico muito feliz e honrada, porque eu sei que nós somos novos. E eu sei que muitas vezes é um desafio a gente parar para ouvir pessoas mais novas. E eu vejo que isso é o Espírito Santo sendo derramado. Porque não só os filhos ouvem os pais, mas agora os pais também ouvem os filhos. E isso é o mover de Deus acontecendo, amém? Então vamos lá. Quero ler com vocês Efésios 1, no 17. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de quem é uma carta viva do Senhor. Então você fica aí comigo que eu vou construir ao longo da mensagem e talvez eu só amarre tudo no final, tá? Vamos lá, Efésios 1, 17. Efésios é fácil de achar, né? O Carlão pediu pra gente abrir. Foi o que? Esdras? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô lendo pouco o Velho Testamento, não sei nem onde é que fica. E olha, Deus está me mudando, porque eu só lia o Velho Testamento e agora eu tenho lido muito o Novo. Eu estou até, sabe, quando eu preciso achar um livro no Velho Testamento, fico, meu Deus do céu, preciso melhorar. Então, Efésios é facinho de achar, vamos lá. Efésios 1, 17. Diz assim, vou ler do 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Isso é Paulo orando pela igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus,
muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Então aqui, Paulo está orando, Paulo está preso em Roma, e ele está orando, escrevendo a carta para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que tinha muita idolatria. Em Éfeso tinha o templo de Diana, que era uma deusa da fertilidade. E esse templo levou 220 anos para ser construído, porque ele era muito grande, ele era 4 vezes maior do que a construção de Atenas. E havia até um ditado que dizia que a coisa mais suntuosa que o sol via quando ele, entre o caminho dele nascer e se pôr, era o templo de Diana. Então, Éfeso era uma cidade idólatra. Eles eram muito, muito presos, né, à idolatria. E Paulo passou 3 anos lá, mas nesse momento que ele está escrevendo a carta, ele está preso em Roma. E ele faz uma oração pelos efésios, que é essa oração que a gente acabou de ler. Então, se a gente traz isso para o nosso contexto, nós sabemos que o nosso objetivo aqui é que Cristo seja gerado em nós, amém? Mas, da mesma forma que os efésios tinham barreiras, empecilhos, tinham dificuldades, nós também temos. E nós precisamos pegar essa oração de Paulo e nos agarrar nessa oração de Paulo, sabendo que nós precisamos deixar que Cristo seja gerado em nós, que nós precisamos nos deixar sermos transformados, que ainda que, ali como Paulo estava preso, ele não enfatiza a situação dele de presidiário, mas ele se preocupa com aqueles que estavam perecendo. E quando a gente fala sobre uma pessoa como Paulo, às vezes a gente olha para um herói da fé e a gente fala, nossa, eu queria viver isso, eu queria, sei lá, ser um pouco mais destemido, eu queria ser um pouco mais ousado, eu queria, de repente, ser, sei lá, como Paulo, ou como Abraão, ou, enfim. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente olha só as conquistas desses homens, mas existiram muitas renúncias, existiram muitos momentos onde eles foram moídos. Então, quando a gente lê Efésios, a gente vê ali o coração contrito de Paulo se preocupando com a igreja de Éfeso, querendo que eles permaneçam firmes e fiéis, querendo, sabe, que Cristo seja gerado neles. Mas ele estava preso, ele estava sofrendo. E a verdade é que só o Evangelho pode fazer isso conosco. No momento onde a gente talvez esteja sendo mais moído, mais transpassado, mais testado, esse é o momento de nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Esse é o momento de nós nos preocuparmos com a igreja. É claro que a gente é de carne e osso e não é tão simples assim a gente ignorar uma estação, né, de prensa. Mas quando a gente olha para esses homens e a gente muitas vezes quer, sabe, ser um herói da fé, nós queremos ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. A gente precisa passar pela poda, como diz o irmão Lázaro, passar pela prova e dar glória a Deus. Então, nós precisamos entender que mais do que carregar uma mensagem, nós precisamos nos tornar a mensagem. Paulo, acho que muitos sabem, Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, ele era Saulo, ele era um soldado romano que perseguia cristãos, ateava fogo nas cidades e mandava prender e matava cristãos. E para caminho de Damasco, Saulo foi encontrado pelo Senhor e ele ficou cego por 3 dias e depois, quando ele encontra Ananias, ele voltou a ver e o Senhor falou com ele que queria que ele servisse a Cristo. E ali ele encontrou o Senhor e ele se converteu e ele se tornou Paulo. Naquele momento, Paulo se tornou a mensagem. Daquele momento, ele teve uma mudança brusca de vida, sabe?
porque ele era um soldado que perseguia cristãos e agora ele passou a ser uma carta viva, alguém que pregava o evangelho, alguém que sofria por causa do evangelho. E aqui onde a gente leu, ele estava preso por causa do evangelho. Então não houve momento ali onde ele pudesse duvidar da fé dele, onde ele pudesse ficar em cima do muro e dizer: ai, eu sirvo Jesus, mas se tiver que ir preso, então eu não prego. Ah, eu sirvo Jesus, mas se tiver que passar fome, então eu não sirvo. Ah, Jesus é meu Senhor, mas se eu tiver que abrir mão disso ou daquilo, então não. Esses homens não tiveram a opção de titubear. Não existia em cima do muro para eles. E a verdade é que hoje a gente tem muita opção em cima do muro. Mas isso não é o que o Senhor quer de nós. O Senhor precisa de nós que a gente se posicione ou como aqueles que serão presos pelo Evangelho. É melhor que você seja ou o Paulo que é preso pelo Evangelho ou o Saulo que mata os cristãos. Só não fique no meio do caminho. Quando eu vejo vídeos na internet de cristãos perseguidos, fica um mix de sentimento no meu coração. Porque a maior parte da igreja tende a orar para que eles não sejam perseguidos. Mas a verdade é que é uma honra ser perseguido por Cristo. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, será que nós estaríamos prontos para passar por isso no lugar deles? Será que se nós não vivêssemos num país livre, será que se nós não tivéssemos a liberdade que nós temos de carregar a nossa Bíblia, de escutar uma adoração, sabe, de visitar uma igreja, será que nós estaríamos firmes na nossa fé? Ou a gente só faz isso porque a igreja se tornou um clube? Não tinha essa opção, sabe? E às vezes era melhor que ela ainda não existisse. Então nós precisamos entender que a mensagem tem que te mudar. Você precisa se tornar a mensagem. Porque vai chegar um momento onde nós seremos testados, onde nosso evangelho vai ser testado, onde a nossa fé vai ser testada. E nesse momento não vai ter em cima do muro. E eu não estou falando sobre arma na cabeça, eu não estou falando sobre isso, eu estou dizendo sobre coisas cotidianas, sabe? Nós somos testados no nosso evangelho em coisas pequenas. Na mentirinha pequena, na pornografia escondida, no adultério. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos negando a Cristo, negando a mensagem. E hoje, eu quero te convidar, sabe, a encarnar a mensagem. Nós temos o Evangelho porque Jesus, o Verbo, se fez carne. Ele se tornou a mensagem. Se o Verbo não tivesse se tornado carne, nós não teríamos a mensagem. Porque uma coisa é ouvir que Deus nos ama. Outra coisa é Deus ter enviado o seu Filho amado, seu único Filho, por amor de nós. Faz toda a diferença. Então, com o que parece a nossa mensagem? A mensagem de Deus se parece com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando por amor de nós. E a nossa mensagem com o que se parece? O que a mensagem tem encarnado em nós e tem nos transformado e transformado os outros ao nosso redor? Porque essa mensagem precisa se parecer com algo. E com o que tem se parecido, sabe? Se nós somos cartas vivas, o que as pessoas estão lendo de nós? Eu sempre digo que muitas pessoas lá fora talvez nunca entrem na igreja, mas elas te encontram na padaria, elas te encontram no condomínio, elas te encontram no lugar de trabalho, e o que elas vão ler em você? Elas vão ler em você o Evangelho? Ou elas vão ler em você a falta dele? Então, nós precisamos deixar a mensagem entrar em nós e nos transformar, a ponto de que ela seja lida em nós, sem que a gente faça força, amém? Tá fazendo sentido? Não dorme, hein? Senão vou gritar.
culto das 4 é difícil, né? A digestão acontecendo, aquele soninho, esse calor. Gente, que calor. E eu tô vendo os carioca de suéter. Meu Deus. Que horas chega o frio que vocês estão esperando? Vocês têm o termostato veio com defeito, não é possível. Caraca, a gente ontem lá na Mamá, as meninas reclamando de frio, eu escorrendo suor. Falei, gente, que frio é esse? Não sei. Pelo amor de Deus. Aí quando eles vão lá para Juiz de Fora, tá 12 graus e a gente tá de camiseta e eles estão, tipo, todo empacotados. Parece que tá na Europa. Ai, tá muito calor. Pra mim tá parecendo sauna. Mas amém. A gente vai ter ar-condicionado um dia, amém? Amém. Aleluia. Deixa eu ver onde eu parei. Então, lá em 2 Coríntios 3:2, não precisa abrir aí se você quiser anotar. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, escritas não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, em tábuas de carne, isto é, no coração. Então, Paulo se torna a mensagem, Paulo se torna a carta viva e ele está ali preso e a oração dele é: oro para que Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e de revelação. E nós, diante da adversidade, qual é a mensagem que nós temos passado, né? A gente sabe na teoria, mas na prática, muitas vezes, diante da adversidade, a gente desprega o evangelho, né? Porque a gente, às vezes, reage pior que o ímpio, né? E misericórdia, sabe? Nós precisamos ter a palavra tão enraizada em nós, para que num momento de dificuldade, a gente não arrede o pé para trás, sabe? A gente tenha convicção de que o Senhor continua sendo bom, de que Deus continua sendo fiel, e ainda que tudo vá mal, sabe? Tudo está bem, porque nós temos o Senhor. A nossa carta está sendo lida. Então, eu sou de São Paulo e a gente morou aqui no Rio e agora nós estamos morando em Juiz de Fora. E todo lugar as pessoas têm dilemas, né? Então a gente olha para o povo de Éfeso e a gente vê que o dilema deles era a idolatria por causa de Diana, que era uma deusa, por causa do templo de Diana. Então a religião ali maior, né, era das pessoas que adoravam Diana. Aí se a gente olha para São Paulo é multicultural, então existem várias religiões, o povo crê em tudo, não crê em nada. E uma vez a gente foi evangelizar lá na Praça da Sé, e o Alessandro parou para falar com uma senhora que morava na rua e ela estava sentada nas escadas da catedral. Ele começou a falar com ela e ela começou a falar umas coisas de energia, que saía um cara de dentro da árvore para falar com... Era uma coisa bizarra, gente, não era? Umas coisas assim, surreal. Então, é um mix de loucura com muitas religiões, crê em tudo, crê na luz, crê na energia, crê no Umbanda, crê em tudo. Aí o povo, na segunda vai no budismo, na terça vai na Umbanda, na quarta é Seixonoye, na quinta é Allan Kardec, na sexta é... Sabe? Então, o paulista é assim. Aí, o paulista tem o quê? Além de ter essa idolatria com tudo, eles idolatram dinheiro, idolatram o trabalho. Né? A cultura do paulista é trabalhar, juntar dinheiro, mal ver a cara da família. Fim de semana não tem lazer, porque tô cansado, trabalhei demais. Então eu vou ficar lá no Netflix, deitado, vegetando, porque segunda-feira tem trabalho de novo. Então trabalha. Né? E corre, paulista, se você andar comigo no shopping, você vai ver que eu corro. Tô dentro do shopping, não tenho horário para nada, mas eu tô correndo. Eu tô sempre com pressa. E é uma coisa natural. Né? Então, só que a gente precisa o quê? Não, calma aí. O trabalho não é o meu senhor, o dinheiro não é o meu senhor. Eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família, amém? Aqui no Rio é um pouco diferente, porque o carioca curte o quê, né? Curte o lazer, curte a praia, estar com os amigos. E aí, às vezes, essa pode ser a idolatria do carioca, que é o quê? O Rio é o melhor lugar do mundo, não saio daqui por nada, né? A melhor praia, as melhores pessoas, a melhor vida, o
O melhor tudo está no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é uma das maravilhas, né? Das 7 maravilhas. E acho que o carioca deixou isso entrar tanto no coração que ficou aqui, cara, o Rio é uma das 7 maravilhas do mundo, é o melhor lugar do mundo para se viver, não saio daqui, aqui eu vou morrer, nasci aqui e é isso. Só que isso também pode ser uma idolatria, né? A cultura do carioca, porque tanto a cultura do paulista, quanto a do carioca, quanto a de qualquer um que não a cultura de Cristo, pode ser uma idolatria. E o mineiro, a gente está descobrindo que existem 2 tipos de mineiro. O mineiro bonzinho, que abre a casa, serve o pão de queijo, né, que faz amizade com todo mundo. E tem... e tem o mineiro que é tinhoso. Gente, olha... A gente reclamava do atendimento do Rio, mas a gente descobriu, eu não sei como é que são nos outros lugares de Minas, mas em Juiz de Fora também tem muito mau atendimento. E em São Paulo, por causa da cultura do trabalho, você é super bem atendido. O povo só falta estender o tapete vermelho para você entrar no restaurante. E aqui, em Juiz de Fora, parece que eles estão te fazendo um favor, né? Então, parece que você vai comer de graça. E a gente tem descoberto que em qualquer lugar as pessoas têm as suas idolatrias. As pessoas estão presas a algo que culturalmente é natural para elas. Mas a verdade é que o que importa é o Evangelho. O que nós precisamos é da cultura do reino. O que nós precisamos é estar atento ao desejo de Jesus para nós. Porque se Jesus quer que eu saia de São Paulo e vá para o Rio, eu saio do Rio e vá para Juiz de Fora, eu saio de Juiz de Fora e vá para Conchichínia, se eu em algum momento desobedecer, eu estou errando. Eu estou adorando aquele momento em que eu me gostei, estou na zona de conforto, é isso aqui, e é isso. Se eu desobedeci, aquilo se torna um erro. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus e não ficar presos ao que pode parecer comum, natural, é isso, a gente sempre viveu isso, todo mundo vive isso, por que eu tenho que ser diferente, né? Como diz toda mãe, você não é todo mundo. Então, existe a voz de Deus para você, e a voz de Deus para você pode ser, saia daqui e vá para lá. Mães sempre têm razão, menos quando Deus é que fala. Só existe uma voz acima da voz da mãe, a voz de Deus. Amém? Eu prego isso, mas o dia que a Maria Luísa crescer, tomara que Deus não fale com ela. Ai, Jeová. No dia que Jesus falar para ela que ela vai ter que ser enviada, vai ser missionária, eu vou falar, não vai, não deixo. Ai, Jeová. Então, por que eu falei de tudo isso? Por causa da idolatria. Então, no meio daquela idolatria, no meio da nossa idolatria, a oração de Paulo é: Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vivíamos segundo o curso desse mundo. Lá em Efésios 2:1. Vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo a inclinação da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou, estando mortos, nos deu vida, juntamente a Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso deve se cumprir em nós. Nós estávamos mortos, nós estávamos presos em nossos delitos, nós éramos filhos da ira, mas Jesus morreu para nos dar a vida. Ele nos faz ressuscitar com Ele, para vivermos a vida dele. Então, você se tornar a carta viva implica em soltar as rédeas da sua vida, implica em deixar Jesus fazer. E nós precisamos deixar o controle. Eu sei que é difícil, mas a verdade é que a gente não sabe fazer direito. A verdade é que é muito pesado a gente fazer pela nossa força. Mas Jesus sabe. Jesus enxerga a longo prazo. Jesus sabe fazer muito melhor do que nós. Jesus cuida de nós muito melhor do que nós podemos fazer. Então, nós precisamos soltar essas rédeas. Nós precisamos deixar que essa vida dele
entre em nós, nos tirando da condição de mortos, nos tirando dessa condição de presos ao pecado e presos ao delito, para que essa vida dele floresça em nós, que é a parte do processo de sermos as cartas vivas. Então, esse processo não é fácil, esse processo não é só flores e balões coloridos e serpentinas, mas é muito bom, porque o prêmio desse processo é Cristo. Se nós estamos aqui é porque nós amamos a Cristo, nós queremos conhecer mais de Cristo, certo? Você não veio aqui para me ver pregar de rosa, você não veio aqui ver esse templo incrível, maravilhoso, igual o templo de Salomão, que as paredes são de ouro e a Arca da Aliança tem 2 metros e é de ouro maciço. Não tem nada de atrativo aqui, a atração aqui é o Senhor. Então, se o seu desejo, o seu alvo é o Senhor, você precisa deixar que Ele escreva em você, que Ele mude você, que Ele faça em você se cumprir o processo de se tornar carta viva, amém? Então, como assim? Como é que faz para eu deixar Deus agir na minha vida? Bom, primeiro eu aposto que tem alguma coisa que o Senhor está te pedindo para entregar. Pode ser coisas pequenas, pode ser que Ele esteja pedindo para você começar com um jejum, mas pode ser que Ele esteja pedindo para você mudar de cidade, pode ser que Ele esteja pedindo para você, de repente, sair da casa dos pais, não sei, mas começa com passos pequenos, sabe? Eu e o Alê, o nosso processo de renúncia juntos, né, começou quando a gente casou. Nós morávamos em São Paulo e 1 ano e alguns meses que a gente estava morando lá em São Paulo e a gente começou o ano se reunindo na nossa casa. E é tanto Deus que faz isso aqui, gente, porque se dependesse de mim e da Ana, a gente estava se reunindo em casa ainda, não estava, Ana? Porque dá menos trabalho, a gente se reunia com 10, 12 pessoas, entendeu? A gente fazia cultinho ali, às vezes eu estava com a calça do pijama, pregando, entendeu? Sentada no meu sofá, e era muito bom, não era? Dava pouco trabalho, mas a verdade é que Jesus queria continuar o processo. Então, quando a gente ouviu de Deus que a gente tinha que se mudar para Taubaté, a gente se mudou. O Davi e a Ana estavam aqui no Rio, eles ainda não eram casados, e o Canta e a Prisca também não eram casados ainda, estavam em São Paulo. E a igreja caiu na mão do Canta, e deu tudo certo, também pela graça de Deus, porque o Canta, profeta que és, teve que aprender a ser pastoral, teve que aprender a cuidar de igreja, e não sobra para todo mundo. Quando Deus fala, sobra para todo mundo, amém? E aí a gente foi para Taubaté, passamos um tempo lá, eu fui para Taubaté grávida da Malu, tive a Malu lá, estava longe da minha mãe, longe da minha sogra, o que era uma renúncia para mim, porque eu contava que eu ia ter uma rede de apoio, mas vindo da minha mãe e da minha sogra, isso nunca aconteceu, porque a gente ficou cada vez mais longe, né? A minha mãe só fala para mim, ela foi me visitar em Juiz de Fora, e 6 horas de carro de São Paulo, Juiz de Fora, ela veio, chegou lá em casa e falou assim, olha, muito longe, vim aqui te ver, fiz meu papel de mãe, não venho nunca mais, agora é você que vai lá me visitar. Aí, quando eu falei que a gente ia morar fora, ela falou assim, olha, eu tô ficando preocupada, porque você cada vez só vai mais para longe, tá ficando muito difícil. E aí, a gente com uma luzinha pequena, sem rede de apoio, vindo de mãe e de sogra, aí a gente ouviu de vir para o Rio, viemos para o Rio, começamos a nos reunir lá na base, como eu já disse. Aí a gente estava amando estar aqui no Rio, vivendo a melhor estação da nossa vida, a igreja crescendo, tudo certo, a gente curtindo a praia, de vez em quando, né? Aquelas coisas assim, a gente ia 5 vezes no ano. Mas quem mora aqui normalmente é assim, né? Aí a gente estava amando muito, muito, muito estar no Rio. Aí Jesus mandou a gente para Juiz de Fora. E tudo isso, gente, pode parecer para vocês de fora que é incrível. A gente ama viver dessa forma. Eu e a Alessandra, a gente ama, sabe, não ter um teto permanente. Em partes é verdade, mas em partes é muito difícil. E nós fomos para Juiz de Fora e nós chegamos lá sentindo muita falta do pessoal, né? E a igreja lá está crescendo agora. E nós estamos em Juiz de Fora, mudamos de templo agora para um templo maior.
E nós já estamos ouvindo sobre ir embora. Então, a nossa renúncia, minha e do Alê, tem a ver com isso, sabe? Eu não sei se algum dia a gente vai sossegar em algum lugar. E o que nós mais sentimos falta é dos laços que a gente constrói, sabe? Porque a gente tem pouco tempo com as pessoas. A gente constrói um relacionamento e logo a gente precisa mudar. Esse é o nosso processo de renúncia, esse é o nosso processo de nós deixarmos Cristo escrever a carta dele em nós. Esse é o nosso processo de deixar que a nossa vida pregue, sabe? De nós não ficarmos presos em bens materiais ou lugares de onde nós gostaríamos de morar ou, sabe, afins, nem mesmo ao ministério. Tá fazendo sentido? Não distrai não, hein? Quando a gente estava aqui no Rio, era o momento mais propício de nós estarmos aqui, porque as agendas do Alê estavam acontecendo, a gente morava tecnicamente perto do aeroporto, porque nada no Rio é perto, mas era perto. E a gente mudou para Juiz de Fora nem tem aeroporto direito. O aeroporto mais perto é da Zona da Mata, que pelo nome você já imagina, né? Tem um voo por dia, que custa 3 vezes o preço de qualquer voo. E o aeroporto parece uma rodoviária. Se tiver alguém de Juiz de Fora me ouvindo, eu amo vocês, tá bom? E não era um momento, tipo assim, aos olhos naturais, não era um momento propício pra gente ir pra Juiz de Fora. Por causa das agendas. E por causa de várias coisas. Mas a gente foi, porque nós ouvimos uma palavra de Deus e nós obedecemos. Então, são passos práticos, sabe? Começa com passos pequenos. Uma coisa pequena que Jesus te pede, você bota o pé para fora do barco. E Ele te sustenta. Nós precisamos começar, sabe? Em algum momento a gente precisa começar. Em algum momento a gente precisa pôr o pé para fora do barco. Porque nós precisamos exercer a nossa fé. Esse é o processo de Jesus escrever em nós. Amém? Já estou caminhando para o final. Fica firme. Tá fazendo sentido? Amém. Então, lá em 1 Coríntios 7, 22 diz: aquele que sendo escravo foi chamado por Cristo, é liberto e pertence ao Senhor. Mas aquele que pertence ao Senhor e foi chamado, agora é escravo de Cristo. Então, a liberdade, a verdadeira liberdade é ser escravo do Senhor. Porque ou você é escravo do Senhor, ou você é escravo da sua carne, dos seus desejos. E o que é melhor? O que é melhor é nós vivermos a liberdade, que é sermos escravos do Senhor, sabe? É confiarmos que Ele está soprando a gente para um lugar melhor. Nós somos os filhos do vento que não sabem de onde vêm nem para onde vão. Nós precisamos confiar que o Senhor está soprando para um lugar que Ele vai nos sustentar. Porque desobedecer e permanecer no mesmo lugar é pior. Ainda que em algum momento a gente tenha medo, é pior. Porque é ficar sem o Senhor. E qualquer lugar sem o Senhor é um inferno. Então nós precisamos seguir a nuvem, a coluna de fogo. Nós precisamos estar onde o Senhor está. Amém? Então, quando nós temos essa certeza no Senhor, nós sabemos viver em qualquer situação. Lá em Filipenses 4:12, Paulo diz: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, bem alimentado ou com fome. Às vezes, as pessoas ainda acham que ser cristão é só colher bênção material. Ainda existem igrejas que vivem das campanhas da prosperidade. Mas isso é tão vazio, sabe? Jesus pode te dar um carro, Jesus pode te dar uma casa, Jesus pode te dar Ele pode te dar qualquer coisa. Mas e o que você vai fazer com isso, sabe? Isso não é tudo, isso não é o propósito, isso não é o fim, isso não é o objetivo. Isso é a consequência.
Quando a gente busca o Senhor, a sua justiça, o seu reino, todo o resto é acrescentado. Então a gente não busca o resto. A gente busca o Senhor, a sua justiça e o seu reino. E na missão, o Senhor é a provisão, amém? Então nós precisamos, como essa passagem diz, saber ter muito, saber ter pouco. Saber estar com a barriga cheia, saber estar com a barriga vazia. Nós precisamos voltar a jejuar, gente. A gente não consegue mais jejuar, a gente não consegue ficar 6, 12, 14, 16 horas. Sabe, de jejum é uma disciplina espiritual que não passou. Mas a gente está tão habituado a comer, que a gente não consegue jejuar mais. E eu falo por mim, sabe? A gente, sei lá, a gente quer jejuar da meia-noite às 8, que é a hora que está dormindo. A gente quer dar um jeitinho até com Deus. Mas não tem jeitinho com Deus. A gente pode dar jeitinho com todo mundo, mas com Deus não tem como. Nós precisamos voltar a jejuar, nem que seja para você começar de pouquinho, sabe? O jejum, a oração e a leitura da palavra são doutrinas que não caíram, que não passaram, que não foram invalidados. Então, Paulo não dá ênfase à sua situação de prisioneiro em Roma, e ele fala, inclusive, que a paz e a graça seja convosco. E essa paz, ela vem do original eirene, do grego, que não é ausência de tribulação, mas é o que faz a vida ser digna de ser vivida. Essa paz é uma paz sobrenatural que nós vivemos, ainda que nem tudo vá bem. É uma paz que não significa ausência de tribulação, mas é a paz, como disse aqui, que dá o significado, sabe? Que dá um sentido de que a nossa vida está sendo vivida. Muitas vezes nós queremos a paz de Deus, mas é a paz de ausência de tribulação. Mas essa não é a paz de Deus. A gente quer Deus para ser poupado da prova. Mas não é assim. Nós temos Jesus como exemplo, que foi provado em todas as coisas. Nós temos o povo hebreu no deserto, que foi provado por 40 anos. Sabe, todos os personagens e histórias bíblicos nos trazem exemplos de provações. Mas aqueles que permaneceram fiéis, esses foram aprovados. Então Jesus, ele dá a prova, mas ele também te sustenta para que você seja aprovado. E é isso que nós precisamos entender. Eu sempre digo que num processo, quando você está passando um processo difícil, quanto mais rápido você abraçar esse processo e mergulhar de cabeça nele, mais rápido ele vai acabar. Mas quanto mais você negar esse processo, e você rejeitar esse processo, e você for imaturo e não abraçar esse processo, mais tempo ele vai demorar. Porque ele precisa acontecer. Só que você não está vivendo ele. Ele vai durar mais. Então a gente precisa ser inteligente. Se está difícil, abraça e passa logo. A gente não consegue resolver pela força dos braços, sabe? Então, Senhor, seja feita a sua vontade, muda o que precisar ser mudado, transforma, tira o que precisar ser tirado, põe o que precisar pôr. Só faz e faz depressa. Que ser igual vacina. Rapidinho ali, eu tenho pavor de agulha, né? E aí às vezes eu fico encebando ali com medo de tomar a vacina e tal. Só que aí eu fico sofrendo muito tempo, então eu, pelo amor de Deus, faz logo, que vai passar. Pelo menos depois já era, passou. Na cesárea foi a mesma coisa. Eu passei por mais de 24 horas de trabalho de parto tentando normal.
E eu tinha pavor de entrar na faca, fazer cirurgia. Só que eu já estava com tanta dor de contração que eu falei, pelo amor de Deus, eu quero cesárea, alguém me dá uma anestesia. O Alessandro entrava para ficar comigo, eu falava, pelo amor de Deus, tira essa criança de mim, eu quero uma anestesia. Pelo amor de Deus, eu quero uma anestesia, eu quero fazer cesárea, arranca essa criança daqui de dentro. Eu só queria que passasse logo. Então, se a gente quer que passe logo, abrace a dor. Porque depois da dor passa. Então é uma paz que é independente das circunstâncias externas. Ainda que nem tudo vá bem, nós estamos em paz. A fonte das nossas bênçãos é Deus. E a bênção é Cristo. Não estamos falando dos bens materiais aqui, estamos falando que a fonte das nossas bênçãos é Deus e a bênção é Cristo, sabe? Qual bênção nós estamos procurando? Só tem uma bênção que a gente deve procurar, é Cristo. E todo o resto acontece, sabe? Seja a cura, seja a reconciliação, sejam os bens materiais. Isso em algum momento vai acontecer. Mas primeiro procure a Cristo. E não por interesses secundários, mas por interesse nele mesmo. Precisamos lidar com os amores rivais. Amor ao rio, amor ao dinheiro, amor ao trabalho, ao amor ao conforto. Qualquer coisa que a gente ame mais do que o Senhor. A gente precisa tirar isso de cena, sabe? E deixar que o Senhor seja a prioridade. Vocês estão aí, gente? Dorme não. Sai do WhatsApp, Simon. Tá anotando a palavra, né? Isso. Ai, Deus. Então, lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, vamos ler, abre aí. Meu Deus, eu tô suando muito. Ai. 2 Timóteo, do 4, é isso? 4, do 7 ao 8. Tem o cabelo do Carlão aqui. Até hoje eu encontro o cabelo do Carlão lá em casa. Carlão onipresente, né, Carlão? 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Será que no final da nossa caminhada, no final da nossa carreira, nós podemos dizer as mesmas palavras? Combati o bom combate, guardei a minha fé, estou aguardando a recompensa, porque eu sempre aguardei a vinda de Cristo. Nem vou entrar no assunto vinda de Cristo, porque isso dá uma outra pregação. Mas nós precisamos aguardar, nós sabemos que Jesus virá, amém? E nós precisamos nos preparar para essa vinda. Como? Sendo cartas vivas, sendo peregrinos, sendo pessoas que combateram o bom combate e guardaram a fé. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. E depois a Aninha vai vir ministrar a ceia, amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você fizesse uma oração hoje, de todo o seu coração. Para que Jesus derrame graça, para você abraçar o processo, para você se tornar uma carta viva, para você se tornar um peregrino, combater o bom combate, guardar a sua fé, amém? Então vamos fechar os olhos. Som na caixa, DJ. Jesus, nós te amamos, Senhor.
nós te agradecemos porque o seu evangelho é poderoso. Nós pedimos para que o Senhor derrame graça sobre cada um aqui, Senhor, para que o Senhor torne cada um aqui uma carta viva, um soldado que combate o bom combate, que guarda a fé, um peregrino que ouve a sua palavra e obedece. Senhor, que o medo não seja maior do que a obediência. Jesus, que a segurança de cada um aqui seja o Senhor. Que nós saibamos passar bonança, passar escassez, ter o estômago cheio, o estômago vazio. E que a nossa certeza seja unicamente o Senhor e a sua vinda, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca cada um aqui neste fim de dia, que cada um aqui seja transformado à sua imagem e semelhança, que ninguém saia daqui o mesmo que entrou, porque a sua palavra é transformadora, porque o evangelho é verdadeiro, porque o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus de perto, Deus que não nos abandona. Nós te amamos, Jesus, nós aguardamos a sua vinda, nós esperamos pelo dia glorioso do Senhor, que o Senhor nos ajude a esperarmos de forma fiel, de forma verdadeira, sem renunciarmos, sem desistirmos, sem, titubear. Nós queremos, Jesus, estarmos firmes, permanecermos fiéis até os últimos dias, Senhor. Em teu nome, amém.